estão? E aí, vamos começar a nossa aula. Então, vamos lá. Hoje, terça-feira, tá? Nossa atividade de hoje é de português e de ciências. Então, já peguem o livro e já deixem do ladinho de vocês. Vamos iniciar com português. Então, abram o livro na página 107, onde vamos estudar ortografia. É uma pequena atividade, tá? Simples e fácil. Ortografia, A com H e o A sem H. Então, tem aqui um pequeno texto, né? Umas tirinhas para a gente entender melhor. Onde fica a pousada do sossego? Aí o outro responde, fica daqui a 1 quilômetro, pode seguir em frente. Há muitos livros na biblioteca. Então, agora é que vocês vão saber a diferença dos dois. O A com H é uma forma do verbo haver, no sentido de existir. Impessoalmente, A indica tempo presente ou tempo decorrido. Observe. Há 30 anos, há 30 alunos na escola. Há dias não a vejo. Quer dizer que esse A aí significa existir. E o A sem o H é uma preposição e é usada para indicar tempo futuro ou distância. Veja as frases. Viajarei daqui a 15 dias. Minha escola fica a 2 quadras daqui. Então, tem essa diferença. O A com H é uma forma do verbo haver. No caso aí, é o mesmo sentido de existir, tá? E o A sem o H, ele é apenas uma preposição que ela é usada para indicar no tempo futuro. Futuro quer dizer o quê? O que ainda vai acontecer, certo? Então, vejam só, a atividade é só a página 107. Temos o primeiro e também o segundo. Apenas essa página 107 de português, tá bom? Agora, vamos para nossas ciências, onde vamos estudar a reprodução dos vegetais, página 45. Vamos lá? Quero que vocês me acompanhem na leitura, certo? Os vegetais, assim como os outros seres vivos, podem se reproduzir de forma assexuada e sexuada. Na forma sexuada, é necessário que os gametas masculinos e femininos se encontrem para que haja a fecundação. Os vegetais que possuem sementes e flores são os que se reproduzem dessa forma. A reprodução com fecundação. O órgão responsável pela reprodução dos vegetais é, na maioria das plantas, a flor. Grande parte delas possui o androceu e o gineceu. Então, vejam só, o androceu é o órgão masculino da planta, dos vegetais. Ele é responsável pela produção do pólen, a estrutura onde localiza-se as células reprodutoras masculinas. Já o gineceu é o órgão feminino formado pelo ovário, onde ficam os óvulos, tá? Células reprodutoras femininas. Aí, geralmente, em uma mesma flor, podemos encontrar os órgãos de reprodução masculino e também feminino. Essas flores são chamadas de hermafroditas. Porém, existem flores que possuem apenas um dos órgãos de reprodução. Nesse caso, existem as flores masculinas e as femininas, onde se formam frutos com semente. Aí, continuando na página 46, tá bom?
Observando atentamente as partes de uma flor, percebemos a importância de cada uma delas no processo de reprodução. Então, tem o gineceu, temos o ovário, a pétala, a sépala e também o androceu. As flores são formadas basicamente por 4 partes: cálice, que é a estrutura constituída por sépalas, tipos de folhas que oferecem proteção à flor antes que elas desabrochem. Tem também o corola, que é formada de folhas denominadas de pétalas, que variam em cor, tamanho e textura de uma espécie de planta para outra. Também temos o gineceu, corresponde à parte feminina da flor. Nela encontramos os ovários, que armazenam os óvulos, e também o androceu, é a parte masculina da flor. Possui filamentos onde encontramos os pólenes, que são os grãos microscópicos, e a polinização. De forma semelhante ao que acontece com os animais, é preciso que as células reprodutoras masculinas do androceu, que é o grão do pólen, encontrem as células reprodutoras femininas do gineceu, óvulos, para ocorrer a fecundação. A polinização acontece quando a flor está madura e o pólen é levado do androceu para o gineceu. Em muitas espécies, o pólen precisa ser transportado de uma flor para outra por um agente polinizador, que pode ser o vento, a água, um pássaro, um inseto. Esses animais alimentam-se de um líquido geralmente açucarado, produzido pelas flores, chamados de néctar. Como visto na imagem acima, ao pousar na flor, os grãos do pólen podem ficar grudados no corpo do morcego. E quando esse animal visitar outras flores, alguns desses grãos podem passar do seu corpo para elas, ocorrendo assim a polinização. As cores chamativas e os odores fortes das flores atraem insetos e outros animais, que realizam uma importante tarefa: colaborar no transporte dos grãos do pólen. O que acontece após a fecundação do pólen? Então, depois da fecundação, a flor passa por várias mudanças em sua estrutura. As pétalas, as sépalas e o androceu murcham e caem, ficando apenas o gineceu. Os ovários que se desenvolvem formam o fruto, e os óvulos fecundados se transformam em sementes. Então, está mostrando aqui na imagem, não é verdade? E a germinação é a transformação da semente que vai dar origem ao novo vegetal da mesma espécie. Além de um bom solo e da água, as sementes precisam de luz para germinar. No começo, o embrião se alimenta de uma reserva de nutrientes da própria semente. Só depois que começa a desenvolver a raiz e o caule, é capaz de produzir o seu alimento e crescer. As sementes possuem as seguintes estruturas: camada protetora, embrião em seu interior e uma reserva de nutrientes. Quando ela cai em um local que lhe oferece condições propícias de umidade, temperatura e solo, acaba absorvendo a água e aumentando de tamanho, o que faz com que sua camada protetora seja rompida e o embrião comece a se desenvolver. Aí temos também aí uma curiosidade. O vento, em alguns casos, pode espalhar sementes leves para o ambiente. E os animais que se alimentam de frutos, ao ingeri-los, eliminam as sementes junto também com suas fezes. Esse mecanismo chama-se dispersão de sementes e ajuda a plantar várias árvores.
Então, vocês sabem que o vento, quando dá um vento forte, sai levando muitas folhas, cai semente das plantas, das árvores e acaba, né, nascendo em outros lugares, tá bom? Então, temos a 48, que é a reprodução sem fecundação. Então, as plantas também possuem formas de reprodução sem fecundação, ou seja, elas têm a capacidade de reproduzir sem a participação de flores ou sementes. Observe alguns exemplos. Há vegetais também que conseguem se desenvolver, tá, a partir das suas folhas, do seu caule ou de suas raízes. Então, é o que acontece com a roseira. Se o ramo de uma roseira for plantado em local adequado, ele pode se desenvolver, formando um novo vegetal. Alguns caules, também quando separados da planta mãe, são capazes de enraizar-se no solo e dar origem a uma nova planta, tá? Como a batata, por exemplo. É por isso que, às vezes, surgem pequenos brotos nas batatas que vão ficando envelhecidas. Há outras plantas também, como musgos, samambaias e avencas, que não têm flores, frutos ou sementes, mas elas reproduzem através das estruturas chamadas de esporos. Observe aí na folhinha da planta, tem um monte de pintinhas vermelhas. Isso aí se chama esporos, tá? Então, ao cair em solo adequado, os esporos podem germinar e originar plantas da mesma espécie. Então, na página 49, temos a nossa atividade, que é o primeiro, o segundo, e na página 50 temos o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, para vocês responderem aí em casa, tá certo? Então, minha gente, nossa aula hoje está encerrada e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui. Beijos e abraços para todos. Tchau!